dizer uma pequena palavra da parte de Deus, que está no livro de primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 12, aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12. É um livro profético, o livro de Samuel. Samuel, ele foi o último juiz da nação de Israel. Aleluia. Quem achou, possa dizer amém. Amém. Aleluia. Vamos ler aqui a palavra de Deus, que está no livro de Samuel. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que teus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aleluia. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? E de cuja mão tenho tomado suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma de mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha. Aleluia. De que em nada vos defraudei. Aleluia. Nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar-se, irmãos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre tem uma mensagem para a nossa vida. Aleluia. Se você atentar para a palavra de Deus, você sempre vai encontrar um motivo de alegria, porque ela traz sempre alegria. A palavra de Deus, ela edifica as vidas, e ela sempre tem uma grande mensagem para todos nós. E aqui nesta palavra, nós vemos que Samuel, ele já está aqui no fim de sua carreira. Ele diz aqui, no versículo 2, ele diz: Já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. Ele já estava velho e de cabeça branca. Encaneci quer dizer: eu estou com os cabelos brancos. Aleluia. E os cabelos brancos, eles mostram sinal de experiência, de vida. Aleluia. Então Samuel estava ali diante do povo, e ele fez ali, estava fazendo uma retrospectiva de sua vida. Aleluia. Assim como nós, no final do ano, sempre tem aquela retrospectiva que a TV mostra, que serve para relembrar as coisas que se passaram. Então Samuel estava ali diante de toda a nação de Israel, fazendo um relatório de sua vida. Aleluia. Colocando diante do povo tudo que ele fez, todas as sua obra. Aleluia. Ele colocando ali diante de todo o povo, de toda a nação. Aleluia. E aí chama a atenção para essa situação, esse grande ato de Samuel, porque todos nós temos que prestar contas daquilo que nós fazemos. E Samuel estava ali diante dos homens, diante de Deus, prestando conta de todas as coisas que ele tinha feito. Aleluia. Glória a Deus. Samuel, ele não escondeu nada. Samuel não tinha o que esconder, porque Samuel foi um homem de Deus. Ele foi um homem que trabalhou na obra de Deus com afinco, com dedicação. E agora ele está ali naquele momento solene de sua vida, quando o povo, mesmo com tudo que ele fez ali, o povo preferiu escolher um rei e não quis mais a sucessão dos filhos de Samuel. Ele diz aqui no versículo que meus filhos estão convosco, ou seja, nenhum de seus filhos seguiu o seu caminho, porque o povo preferiu escolher um rei para si.
e seus filhos também, eles não seguiram o caminho do pai. Aleluia. Então Samuel, ele não tinha vergonha de estar ali diante do povo, porque ele tinha algo bom a mostrar para o povo, porque ele fez uma obra que não podia ser criticada diante de Deus. Aleluia. Então isso aí serve como um exemplo para nós, porque um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus de tudo que nós fazemos. Aleluia. Então pense bem agora, enquanto você está podendo mudar o curso da sua vida, porque o que você vai dizer diante de Deus e dos homens, porque você tem que também dar um testemunho diante dos homens, porque vai chegar o dia que você vai ser lembrado pelo que você fez. Aleluia. E o que é que você tem feito? O que é que você tem dado a Deus e aos homens? Aleluia. Qual o trabalho que você está entregando a Deus? Samuel estava ali diante de toda a nação, e ele disse assim no versículo 3: eis-me aqui. Aleluia. Veja só que palavra de Samuel: eis-me aqui. Isso tem um significado de um grande testemunho dele. Ele disse: eis-me aqui. Ele não se escondeu. Samuel, ele se apresentou diante do povo. Ele estava ali de cara aberta ao povo. Eis-me aqui, ele disse. E ele não procurou se ocultar do povo, porque ele sabia que o que ele tinha a fazer, a sua obra, o seu trabalho, era algo transparente. Ele não tinha nada a esconder, porque ele não tinha nada em oculto, nada errado ele tinha feito. Ele foi um homem íntegro e reto diante de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, ele está aí se apresentando o seu testemunho diante de Deus, porque diz na palavra de Deus, aqui nós vemos em Lucas, no capítulo 12, versículo 3, diz assim: porque tudo o que disseste às escuras, tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. Aleluia. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Meu irmão, aquilo que a gente faz, nada que a gente possa fazer pode estar oculto de Deus. Deus, ele vê tudo que tu fazes. Ele sonda o teu coração, ele conhece os teus pensamentos. Você não pode se esconder de Deus. Ele diz aqui em Lucas que aquilo que disseres em oculto, às escuras, ou nos ouvidos, a pessoa cochichar no ouvido no interior da casa, um segredo, algo que ela não quer que seja ouvido, mas Deus ouve. Deus sabe de todas as coisas, ele conhece tudo, ele conhece os pensamentos, ele conhece todas as nossas intenções do coração, porque a sua palavra, ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Ela conhece todas as nossas intenções de coração. Aleluia. Deus, ele sabe de todas as coisas. E Samuel estava ali de cara lavada. Samuel poderia dizer tudo o que ele fez, porque ele não tinha nada escondido. Tudo que ele fez, ele apresentou ao povo, era transparente ao povo. Importante, irmãos, que nós tenhamos uma obra diante de Deus que possa ser colocada ali, que Deus possa estar ali ouvindo, e que nós possamos prestar contas disso, porque um dia nós vamos ser chamados a prestar contas diante de Deus. Porque vai chegar o dia em que nós temos que apresentar todo o nosso trabalho, e nós vamos ter que apresentar diante de Deus tudo o que fizemos. Aleluia. E o que você tem a mostrar para Deus, o que você vai levar nas suas mãos para Deus. Aleluia. Pense nisso, porque não podemos deixar para a última hora. Aleluia. E Samuel então testificou diante de Deus. Ele deu o seu testemunho. Ele disse assim: a quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? E de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encoberto os meus olhos, e vou-lo restituirei. O que é que ele está dizendo aqui? Samuel aqui está dizendo sobre a sua integridade. Aleluia. E Samuel, ele nunca praticou nenhum ato errado. Ele procurava seguir um caminho reto diante de Deus. E agora ele estava podendo dar esse testemunho. E veja aqui o que ele diz. E ele disse: o Senhor seja testemunha contra vós. Veja só, quem era a testemunha de Samuel? Não era nada menos do que o próprio Deus. Você imagina
se nós pudéssemos ter Deus como testemunha. Porque quando alguém vai no tribunal responder a uma denúncia, se defender de alguma queixa contra si, você leva algumas testemunhas, e essas testemunhas, elas precisam ter credibilidade, precisam ser pessoas idôneas, pessoas que sejam acreditadas. E veja só, a testemunha de Samuel era o próprio Deus. Samuel tinha tanta convicção daquilo que ele fez, que ele conclamou ao próprio Deus para servir de testemunha. Será que nós poderemos, no nosso dia de prestação de contas, será que nós podemos clamar a Deus e chamar o próprio Deus, dizer diante dele as coisas que nós fizemos? Porque não adianta nós mentirmos diante de Deus, porque Deus conhece todos os nossos atos. Nós não podemos enganar a Deus. Ninguém engana a Deus. Ninguém pode enganar a Deus, porque Deus, ele conhece todas as coisas. Aleluia. Então, diz assim na palavra de Deus, que nada há encoberto que não seja revelado. Aleluia. E nem oculto que não venha a ser conhecido, em Lucas 12:2. Portanto, meus irmãos, ali Samuel, ele estava no momento final da sua carreira. E ele então, assim como Paulo, ele dizia sobre os seus atos, aquilo que ele fez, aquilo que ele praticou na sua obra. E ele então, ele colocou o próprio Deus como testemunha, porque o Senhor é o que escolheu, ele diz na sua palavra. Ele então começa a falar do poder de Deus, de que testemunha é essa que estava ao seu lado, porque Deus é uma testemunha poderosa, porque Deus, ele tem todo o poder. Ele diz aqui, Deus foi quem escolheu a Moisés e Arão, e tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Ele diz, havendo entrado no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor. Aleluia. E este enviou a Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então, os entregou na mão de Sísera. Veja só, Deus, ele tirou o povo do Egito. Foi ele quem salvou a nação de Israel, que estava ali no cativeiro no Egito. E é Deus quem nos tira do pecado, quem nos tirou desse mundo também. Ele nos livrou da mão de Satanás. E você, o que vai dizer diante dele? Qual é a tua obra? Será que você está andando direito nos caminhos do Senhor? Será que você está atentando para a sua palavra? Você é obediente ao Senhor? Você guarda seus mandamentos? Porque um dia isso vai ser cobrado de você. E veja só, você está diante daquele Deus que tem todo o poder. Porque ele, quando o povo de Israel estava ali no Egito, cativo, ele foi quem enviou, ele escolheu Arão e Moisés para livrar o povo do Egito. E ele também enviou o seu anjo, que lhe libertou do pecado, quando você vivia aí no mundo, praticando as coisas do mundo, e você estava perdido, e foi Deus quem lhe deu a salvação. Ele lhe escolheu, ele lhe tirou daquela situação que você vivia. Portanto, Deus é todo poderoso, é só ele que pode fazer a obra da salvação. Aleluia. Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para te salvar. Aleluia. E ele continua dizendo, falando sobre as grandezas de Deus. Ele continua falando daquilo que Deus representa, lembrando o povo do poder de Deus. E nós servimos um Deus que é todo poderoso. Nós não podemos esquecer do poder de Deus. Nós não podemos esquecer daquilo que ele faz na nossa vida. Porque Deus não é uma pessoa qualquer. Deus não é qualquer coisa, não. Deus, ele tem todo o poder na nossa vida. É ele quem comanda todas as coisas. Diz na sua palavra que ele é aquele que anda no meio da tormenta. Aleluia. Quem é que pode andar no meio da tempestade? E Deus, ele anda no caminho de Deus no meio das tormentas. Aleluia. Porque ele controla todas as coisas. Não há nada que fuja ao poder de Deus. Então você precisa ter o temor de Deus na sua vida. Você precisa fazer como Samuel. E Samuel, ele andou nos caminhos do Senhor, ele temia ao Senhor. Ele guardou os seus mandamentos. Ele seguiu
os caminhos de Deus. Porque quando você segue os caminhos de Deus, você anda em santidade. Aquele que quer ser um servo do Senhor, ele precisa guardar os seus mandamentos, ele precisa ter santidade. Aleluia. E ele continua falando que o povo foi libertado do Egito, mas ele se desviou novamente. O povo voltou novamente a praticar atos contra Deus de injustiça, de desobediência a Deus. E Deus então vendeu-os na mão de Cícera. Quem foi Cícera? Foi o comandante do exército do rei de Canaã, o rei, que ele era o rei Jabim, rei de Canaã. E Cícera era o comandante do exército, todo poderoso. E ele então dominava o povo de Israel. Diz na palavra de Deus, ele tinha 900 carros de ferro. Aleluia. E ele era um homem poderoso na batalha. E ninguém podia contra ele. Mas Deus é mais poderoso. Deus diz assim, é mais forte que está conosco do que está no mundo. Aleluia. Enquanto também ali Eliseu estava cercado pelos exércitos da Síria, o seu servo Geazi, ele, quando viu os cavalos do exército do rei da Síria, de Senaqueribe, ele temeu, e ele correu e clamou ao Senhor: Senhor, estamos perdidos. Mas Eliseu orou a Deus e abriu os olhos do seu servo, e ele pôde ver os carros de fogo que estavam ali em torno da cidade, e guardavam ali a ele e a Eliseu. Então Eliseu pôde dizer: mais forte que está conosco do que está no mundo. Assim é a nossa vida, irmão, porque você é o servo do Senhor, e você é guardado pelo poder de Deus. Deus acampa seus anjos ao teu redor, e Ele te guarda de todo mal. Aleluia. E nada pode contra as mãos de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E então o povo se desviou e dizia a Moisés, Samuel: esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou na mão de Císera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. Veja só, o povo se desviou. O povo, nós vimos hoje na lição da escola dominical, que Deus, Ele é longânimo. E quando você se arrepende, mesmo que você esteja desviado dos caminhos do Senhor, se você se arrepender e voltar para Ele e confessar seu pecado diante dEle, Ele novamente vai lhe perdoar. Ele vai se arrepender do mal que Ele tinha contra você. Ele já estava preparado contra a sua vida, pela sua iniquidade. Deus, Ele é longânimo em perdoar. Ele sempre aceita o teu arrependimento. Aleluia. Então eles clamaram ao Senhor e disseram, eles confessaram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e aos Astarotes, que eram os deuses daquele povo pagão. O povo se desviou para a idolatria. O povo servia a esses deuses que não têm poder nenhum, e são deuses que nada podem fazer. Aleluia. Então, quando eles se arrependeram e confessaram os seus pecados, Deus novamente os aceitou de volta. Aleluia. E enviou os líderes para salvar, os juízes, como Jefté, como Baraque, como Gideão, que salvou o povo desses reis, desses exércitos inimigos. Aleluia. Glória a Deus. E livrou ele da mão de todos os inimigos ao redor. Aleluia. E agora Samuel falando para aquele povo, que mesmo depois de tudo isso, o povo, quando viu Naás, que era o rei dos moabitas, que vinha sobre eles, o povo novamente temeu. Glória a Deus, o rei dos filhos de Amon. E temeu e pediu que Samuel colocasse um rei sobre eles. Portanto, eles esqueceram de Deus, que era o verdadeiro rei. Porque Deus é que tem que ser o nosso verdadeiro rei. É Ele que tem que reinar em nossas vidas. Aleluia. Às vezes nós colocamos a nossa confiança em coisas desse mundo, em homens. Nós confiamos mais na nossa força do nosso braço, e esquecemos que Deus é quem nos guarda, é Ele que tem todo o poder, é Ele que é responsável por tudo que nós temos, Ele que é a fonte de toda a bênção na nossa vida. Aleluia. Nós então temos que sempre colocar Deus em primeiro lugar em tudo. É dele que procede todas as nossas benignidades,
Todos os nossos benefícios vêm dele. Aleluia. Glória a Deus. Mas